agora vamos passar para o momento da mensagem, para o momento da palavra, da reflexão da palavra de Deus, a Bíblia, e tenho como proposta para esta manhã esperança em Deus. Este é o tema que vamos usar para a mensagem desta manhã, esperança em Deus, né? Vamos abrir a palavra do Senhor, a fonte de inspiração, a fonte que nos guia nesta caminhada, que nos coloca para caminhar neste momento difícil. Salmo 146, um salmo anônimo, mas tem um jeitão assim do estilo de Davi. Então leamos. Diz o salmista: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perece todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E o Espírito do Senhor guia a nossa fala, baseado nesta palavra vinda da parte de Deus. Amados, trabalhar com esse tema, esperança em Deus, eu creio que seja um tema que tem muita pertinência para esses dias atribulados pelos quais estamos passando. E então, quero dividir, para facilitar a nossa compreensão, esse tema em dois pontos, em duas posições. Esperança é força para viver. Primeiro ponto. Esperança é força para viver. Porque sem esperança, a vida pode ser um ato falho. Muitas pessoas estão vivendo a vida por viver. Tocam a vida sem um objetivo, sem entender que existe algo maior depois desta caminhada terrena. Mas uma vida sem esperança é uma vida que pode se tornar um ato falho. Viver por viver. E ainda neste contexto de pandemia, de restrições, de preocupações, de temores, que está se tornando um poço sem fundo para muitas pessoas. Um poço que a pessoa não consegue sair dele. Ou um túnel sem luz. Muitas pessoas estão no estado de escuridão, não conseguem enxergar algo além desta pandemia. O assunto dominante domina os sentimentos, as emoções, que torna as pessoas realmente escravas desse temor. Vida sem esperança. Bem, o salmista fala também desse contexto, dos versículos 7 ao 9. Veja o que ele diz, já lemos. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Esse é um cenário muito presente em nossos dias. Opressão, fome. O Senhor liberta os encarcerados. Muitas pessoas estão realmente num cárcere literal, mas outros estão num cárcere de sentimentos,
de preocupações, de tensão, de vazio. E também estão presas em si mesmos, porque não têm um norte de esperança. Então, sem esperança, a vida pode se tornar um túnel sem luz. Um barco à deriva, ao sabor das ondas. Isso é muito triste viver nesse estado. E nós podemos viver uma vida melhor, apesar das dificuldades, das lutas, das preocupações. Precisamos viver melhor. E a esperança se faz presente nisso. Né? E tomamos a palavra esperança do texto bíblico, versículo 5. Bem-aventurado aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Esperança no Senhor. Meus amados, a palavra esperança tem um sentido muito rico, principalmente para momentos difíceis, né? Porque a palavra ela tem um sentimento propositivo de expectativa. Muitas pessoas perderam a expectativa, não veem além desse horizonte escuro, de chumbo, de terror, não conseguem enxergar algo além disso, como já falei. Então é preciso que entendamos que a esperança, segundo o dicionário, é uma expectativa. Então, use esse momento para afirmar sua esperança em Deus e criar uma expectativa verdadeira que pode caminhar. Na esperança do Senhor, nós podemos avançar com segurança. E ainda mais a palavra esperança é fé também. Como viver nesse momento difícil, nesse momento de angústia, nesse momento em que o cenário é muito escuro? Precisamos ter fé. E a fé é a mola propulsora de uma caminhada para frente. Quem não tem fé anda realmente, de certa forma, como já falei, como um barco à deriva. E, além de mais, é confiança. A esperança cria, quando ela está firmada em Deus, como lemos no versículo, ela cria essa confiança no Senhor. Então, nesta manhã que estamos reunidos à distância, precisamos trabalhar muito fortemente com essa palavra esperança. Talvez você esteja desiludido, não vê mais horizontes, não vê mais luz, está inseguro e talvez esteja faltando muitas coisas na sua vida. Então, comece a trabalhar isso diante de Deus. Esse é o momento para procurar aquele que fez os céus e a terra. Este é o momento para despertar que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. E como diz o salmista, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Auxílio é socorro, é ajuda. Deus está disposto a ajudar você nessa caminhada deste momento de deserto, de aridez. Muito bem. Então, firme nesta manhã, uma esperança verdadeira em Deus, crie uma expectativa de que além desse horizonte de pavor, existe um Deus que rege todas as coisas. Também criar uma fé verdadeira, e essa fé nasce quando nós conhecemos a Jesus Cristo, o seu Filho, Filho amado de Deus, que morreu numa cruz para nos dar uma esperança eterna. Isso tudo vai passar. Eu creio que essa situação vai passar, mesmo que venham outras ondas, mesmo porque o entendimento bíblico nos ajuda a entender que estamos vivendo os últimos dias dessa situação. Então, precisamos estar firmados nesta fé em Deus e ter uma confiança que Deus vai estar ao nosso lado como auxílio, como aquele que vai nos conduzir nos momentos difíceis. Mas também quero falar agora, o segundo ponto, a esperança louva a Deus. O salmista começa com uma palavra de adoração, uma palavra de culto ao Senhor, e isso é maravilhoso. Ele diz, aleluia, louvo, ó minha alma, ao Senhor. E diz, eu louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Mas aí você pode perguntar, como eu posso louvar, como eu posso cantar,
neste momento tão difícil de lágrimas, de gemidos, de dor, de notas de falecimentos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é evangélico, se você crê na Bíblia, você conhece um pouquinho da história do Evangelho, os grandes hinos que têm inspirado a congregação, o povo de Deus, surgiu em momentos difíceis. Castelo Forte é um canto que nós amamos demais como evangélico. A Europa estava passando por uma convulsão, pelo mover do Espírito Santo, para trazer luz para uma vida religiosa com Deus, né? Encabeçada por Lutero. Né? E aquele momento era um momento terrível, porque havia uma perseguição muito forte, muitas pessoas estavam sendo mortas, torturadas, sofrendo, porque deveriam, segundo a concepção religiosa daquele tempo, era que o Papa era a autoridade máxima. A idolatria podia estar presente. E alguns cristãos começaram a entender que precisava romper com aquele esquema, que era dominante, muito forte. Então, Castelo Forte, a música que realmente trouxe uma espécie de bandeira para o povo que desejava professar sua fé livremente na pessoa de Jesus e não depender de uma autoridade exclusiva. Aí você pergunta, a igreja evangélica tem autoridade? Não, tem servos. Servos são revestidos para um serviço para o Senhor. A nossa autoridade é vertical, é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Então, as músicas fortes, maravilhosas, surgiram nisso. E Davi, provavelmente o autor desse salmo, quantos versos, quantos textos ele escreveu, vivendo em grandes momentos de sofrimento, de perseguição, de dor. Então, esse é o momento para começar realmente a louvar o Senhor. A esperança verdadeira louva a Deus, exalta o Senhor. E a igreja evangélica, o povo de Deus, e você que ainda não é uma pessoa convertida a Jesus, que não tem uma experiência de fé, comece a colocar o seu coração para isso. Precisa louvar a Deus, o seu Criador, o Eterno, Todo-Poderoso. Sai desse mundo de murmuração, de negativismo, passe a louvar o Senhor, passe a glorificar o Deus eterno. Muitos cantos que nós cantamos nas igrejas cristãs, nas igrejas evangélicas, surgiram, foram inspirados em momentos de dor, momentos de angústia, porque entenderam que havia uma esperança naquilo que Deus estava fazendo, mesmo que não entendessem. Bem, vamos considerar. Primeiro, essa esperança que louva é uma esperança que está firmada no Deus verdadeiro. Não é qualquer Deus, não é qualquer figura, é o Criador, o Supremo Eterno, como esse autor enaltece aqui. Aí vamos considerar que esta adoração, este louvor, ele surge, mesmo em momentos difíceis, de um relacionamento com Deus, de uma compreensão quem é a pessoa de Deus. Esse relacionamento que surge, que nasce, quando o nosso coração é tocado pela mensagem bíblica, pela mensagem de redenção, quando conhecemos a pessoa de Jesus. Então, louva quem realmente tem um relacionamento com Deus. Então, povo de Deus, é nesse momento de preocupação, de tensão, que precisamos colocar o nosso coração na direção certa, a nossa mente, para louvar, para olhar para o Senhor, glorificá-lo, enaltecê-lo. Chega de murmuração, chega realmente a estar glorificando o problema. Vamos ter uma fé propositiva que nos impulsiona para frente e não para trás. Muitas vezes na história de Israel, o povo estava cercado de temores, de medo dos inimigos, em momentos complicados, e Deus dizia, marche, marche. E uma grande expressão ocorreu quando o povo atravessou o Mar Vermelho, aquela situação perigosa. Míria, a irmã de Moisés, juntou as suas irmãs de fé e começaram a louvar e glorificar a Deus. Mas, amado, é isso, a confiança, essa esperança vem da confiança, versículo 6. Começando a ler com o verso 5 para dar a melhor entonação. Bem-aventurado aquele que
aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que Deus? Que fez o céu e a terra, o mar e o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. A nossa esperança não é uma esperança qualquer, não é apenas um assentimento de qualquer motivação, é uma esperança neste que fez os céus e a terra, o Deus verdadeiro, único. A nossa esperança para poder louvar esse relacionamento, esta comunhão com o Senhor. Então vamos considerar outras coisas aí. O poder do louvor. Tá? O poder do louvor. O poder de uma alma que chega diante do Criador, independente dos seus problemas pelos quais está passando, pelas angústias, começa a louvar. E por isso que o Jó é uma figura muito importante na história da humanidade. Quando ele, vivendo aquele momento terrível, talvez de anos de sofrimento, de perda de tudo, perdeu a família, filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, mas ele glorificava a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. A minha fé já pode estar firme neste homem, neste ser eterno, não no homem, aliás. Também outro personagem muito forte, Abacuque, quando ele diz, olha, quando eu olho o cenário, quando eu contemplo a minha nação, quando eu observo os campos de produção e não vejo uvas, não vejo gado, não vejo ovelha, porque foram roubados, levados pelo inimigo. Ele diz, a minha fé está nele. E ele foi a primeira pessoa a cunhar essa expressão, o justo viverá pela fé. E ele diz, mas eu vou continuar confiando, eu vou louvar o Deus, eu vou glorificar. Aqueles 3 moços na fornalha, na Babilônia, eles andavam dentro da fornalha louvando, glorificando a Deus, talvez entoando cânticos. Chega de lamúria, chega de estar dando atenção a isto. Comece a louvar. Há um poder de restauração, um poder de vitória, quando estamos louvando e glorificando o Deus de nossa redenção. Há uma história muito interessante na vida de Israel, está registrada no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, a história do rei Josafá. Se juntaram vários inimigos, várias nações inimigas, e vieram atacar o reino de Judá. E ele, claro, ele temeu como todos nós tememos. E ele começou a juntar o seu povo, mas depois, creio por inspiração do Espírito Santo, eles fizeram uma proclamação de louvor e adoração ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus interveio. E toda aquela aglomerada de exércitos inimigos se autodestruíram, se automataram, mataram uns aos outros. Quando subiu o louvor a Deus, os anjos estavam operando ali. Quando nós estamos conectados na corte celestial, em espírito de adoração, os anjos do Senhor estão operando, trazendo livramento. A mesma coisa ocorreu no livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam numa prisão, com os pés presos a um tronco de madeira, trancafiado por vários portões de ferro, foram chicoteados, estavam machucados, mas eles começaram a louvar e glorificar o Senhor. E houve um poder, um estrondo, um operar de Deus tão forte que os portões se abriram, aquela prisão tremeu. E sabe quando alguém, um servo de Deus, começa a louvar e glorificar ao Espírito que vai levando uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida. O carcereiro, naquela escuridão, começou a gritar, e de repente, quando ele tem essa palavra de Paulo, dizendo, todos nós estamos aqui, não se preocupe, nós estamos aqui. Ele perguntou para ele, o que devo fazer para ser salvo?
quando a igreja louva, quando a igreja adora. Eu fico feliz vendo grupos na internet cantando louvor ao Senhor, cânticos maravilhosos. Vamos ousar dizer a Satanás, vamos ousar dizer a Satanás que nós temos esperança no Senhor, que nós estamos caminhando para frente. Nós estamos com o Deus Criador dos céus e da terra, e por isso louvamos, e por isso glorificamos, porque há um horizonte muito além desse que o mundo está vendo. Há algo glorioso de promessa do Senhor. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voarão como águias, diz o profeta Ezequiel. Voamos! E muitas vezes nós estamos presos a esse mundo de terror. Os noticiários de algumas empresas de televisão são realmente aterrorizantes, só falam em morte, só falam em dor. Também eles não têm nada para dar. Esse é o mundo de treva deles. Só pensam nisto. Não tem uma esperança em algo maior. Por isso, a nossa esperança louva a Deus, glorifica o Senhor, porque tem um relacionamento, confia na sua fidelidade e confiamos nesse poder quando louvamos o Deus poderoso. Vai haver libertação. Um dos cânticos talvez mais maravilhosos que sentimento de dor são os cânticos dos negros quando estavam na escravidão nos Estados Unidos. E eles aprenderam uma coisa que para nós é chocante, mas é tremendo. Nos funerais, eles saem cantando, louvando a Deus, carregando o esquife, o caixão, glorificando a Deus, a música ali. E até quero dizer para ela já disse para a minha congregação, quando eu morrer, por favor, faça uma celebração gloriosa diante de Deus. Espero ser arrebatado. Mas se não acontecer, se eu chegar a morrer fisicamente, que espiritualmente tenho vida eterna no Senhor Jesus Cristo, então faça uma celebração de adoração, meu Deus. Amém? Glorifique o Senhor. Por isso nós cantamos em nossos funerais também, louvamos o Senhor. Há uma esperança firmada naquele que pode todas as coisas. Então, nesta manhã, quando estamos aqui celebrando este culto ao Senhor, então, recapitulando para fixar bem. Primeiro, a esperança é força para viver. Né? É ela que deve nos mover, mas não uma esperança qualquer. Não é esperança na medicina simplesmente. Não é esperança na ciência. Porque o mundo vem desenvolvendo ciência, mas cada vez vem mais crise, e crises mais fortes. Né? Esses últimos 100 anos são anos de sofrimento profundo para a sociedade. 2 guerras mundiais, muitas epidemias. Né? A Primeira Guerra morreu mais de 20 milhões, segundo diz. A gripe espanhola matou 50 milhões. E vem sucedendo, crise uma após outra. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, amados. Nos renovamos, não na confiança dos homens. Obedecemos, sim, os tratamentos devemos obedecer, né? Porque Deus usa a medicina. E a nossa palavra de louvor por essa gente que está na frente dos hospitais, os médicos, as enfermeiras, todas as equipes que cuidam disso, e dizemos a eles muito obrigado pelo empenho de vocês, muito obrigado pelo sacrifício, que Deus os abençoe e que nesta crise, vendo as mortes, vocês vejam a vida. É uma palavra também para os médicos, para os cientistas. Creiam nesse Deus que criou todas as coisas. Tá? Mas ainda uma coisa interessante. Louvar para desinfectar este mundo de tantas notícias ruins. Desinfectar este mundo de tantos conceitos errados. Se você é ateísta, é uma decisão sua. Se você não crê em Deus, é um problema sério, mas é um problema seu. Mas Deus tem procurado salvar a sua vida nesse momento tão difícil. Então, firme uma esperança no Deus Criador. Desinfetar este mundo, desinfetar de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta murmuração, de tantas blasfêmias, de tantas ofensas. Tá? Desinfectar este mundo desta crise de falta de confiança. Então, para concluir a mensagem,
quero dizer o seguinte: firme a sua esperança no Deus fiel. Firme a sua esperança. Desperte para isso. Tenha confiança, comece uma vida nova neste mundo, com esses seus velhos problemas, com as velhas dificuldades. Comece algo novo para viver e viver uma vida vitoriosa, passando por todas estas crises. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como já falei. Tem vida e vida abundante. Tem vida que vai além das circunstâncias terrenas, que vai além da morte, que vai além das enfermidades. Firme a sua esperança no Deus que é fiel. E veja o que o salmista diz para concluir: que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Então, nesta manhã, neste domingo, que é uma oportunidade muito especial para você que está nos ouvindo e está ouvindo talvez outras mensagens, firme essa confiança no Deus que está prometendo estas coisas. Esse é o cenário atual, cenário de crise, mas em Deus somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então, tome posse de uma esperança viva, verdadeira, que brota do coração de Deus e é apresentada na pessoa de Jesus Cristo. A nossa esperança tem um nome, é a pessoa de Jesus. Ele que veio para nos guiar a toda a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus continue ministrando em nossa vida nesse dia e sempre, para que esse entendimento se consolide, entre em nosso coração e seja a força para nos guiar na caminhada desse momento tão difícil. E louvar a Deus não é só louvar quando tudo está bem, não. O verdadeiro louvor muitas vezes surge, como já falei, nos momentos mais difíceis da vida. Que Deus nos abençoe com a sua graça para uma vida vitoriosa com Jesus. Amém.